Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa disciplina será gramática. Nós vamos trabalhar o capítulo 18, tá? Com o conteúdo numeral. Então, pegue o material de gramática, abra no capítulo 18 e vamos dar continuidade. Numerais. Os numerais, eles podem ser ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Vamos entender isso? Numeral é a palavra que exprime ideia de quantidade, de ordem, fração ou multiplicação dos seres. Assim, os numerais podem ser cardinais. Cardinais indicam uma quantidade exata de seres. 1, 2, 3. Então, exemplo, há 20 alunos na sala. O 20 significa que em português ele é um número ordinal, que ele indica uma quantidade de seres. Na sala há 20 alunos. Ordinais indicam a ordem numérica em que se localizam os seres numa série. Primeiro, segundo, terceiro e etc. Exemplo, na listagem de aprovados, seu nome apareceu em 10º lugar. Então, o 10º indicam a ordem numérica, a localização, certo? Numeral, palavra que expressa quantidade exata. O numeral pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Cardinal, o número 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. E fracionários, meio, 1/3, 1/6, 19 avos e etc. Então, numeral é a palavra que indica quantidade, ordem, múltiplo ou fração. O numeral classifica em cardinal quando indica quantidade, ordinal quando indica ordem, multiplicativo quando indica multiplicação e fracionários quando indica fracionamento. O exemplo de cardinal, ela comprou 2 livros. Exemplo de ordinal, ainda lembras teu primeiro beijo? Multiplicativo, amanhã o anel custará o dobro do preço. Fracionário, o exemplo, o jardim ocupará 1/4 do quintal. Os numerais propriamente ditos são os cardinais, que na escrita são representados pelos algarismos arábicos ou romanos. Podemos subdividi-los em numerais em 4 classificações. Algarismo indo-arábicos, que é o que nós usamos, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são os numerais indo-arábicos, são os numerais que nós usamos. E também usamos os números romanos, de 1 a 10, assim sucessivamente para continuar as quantidades. Olha os exemplos aí de número romano: 1, 2, 3, 4, certo? E a classificação dos numerais, os cardinais, que designam a quantidade de seres, por isso que a gente está repetindo, porque isso é essencial para que a gente saiba a diferença. Cardinais destinam a quantidade de seres. Exemplo, nessa carteira só há 2 notas de R$5. Ordinais indicam seres, ordem ou posição, que a primeira posição foi aceita pela maioria dos alunos. Primeira posição, multiplicativos expressam aumento proporcional a um múltiplo da unidade. Exemplo, comprou na feira o dobro de livros que pretendia. Então, dobro é multiplicativos. Os fracionários denotam diminuição
proporcional à divisão, ou seja, às frações. Exemplo: coube a ela 1/3 da herança dos avós. 1/3 é fracionários. Então, observe as definições. Numerais ordinais indicam a quantidade exata de seres. Exemplo: apenas 10 dos 30 alunos do 8º ano compareceram à mostra cultural da escola. Observe que os dois numerais cardinais foram empregados na construção da frase 10 e 30, que nessa oração os numerais foram usados com a intenção de quantificar. Números ordinais indicam noções de sequência ou posição que algo ou alguém ocupam. Ordem. Exemplo: os alunos do 8º ano ocuparam a 2ª colocação na gincana realizada pela escola. Estão presentes na oração os dois numerais ordinais que indicam a ideia de localização ou ordem. São eles 8º e 2º. Então, os numerais multiplicativos expressam multiplicações sobre seres ou multiplicação de quantidade. Exemplo: os alunos do 7º ano arrecadaram o triplo da quantidade de alimento do 8º ano para a gincana da escola. Números fracionários. Os números fracionários indicam a fração de uma quantidade de seres ou objetos. Os mais comumente empregados são meio terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º, nono, 10º, 20º, centésimo, milésimo, milionésimo, quando empregamos como equivalentes de metade, terça parte, quarta parte, etc. Todos esses são números fracionários. Ana comeu 1/3 do bolo de chocolate. O exemplo: a fração 1/3 é a palavra que está na frase. 1/3 refere-se a números fracionários. E agora, galerinha, vamos para a nossa proposta de atividades. Responda o livro de gramática às seguintes páginas, 105 a 107, e entrega na atividade dia 24, na próxima segunda-feira. Acredite no seu potencial. Beijos, galera!